Olá a todos, meu nome é Adriele, eu sou egressa do curso de licenciatura em Química do IF Goiano, campus Rio Verde. Fui aluna da professora Rosenilde e ela me convidou para estar gravando esse vídeo falando sobre o processo de escrita de um artigo científico. Então, basicamente, os elementos que compõem um artigo científico são elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. E no decorrer desse vídeo eu vou estar abordando o que caracteriza cada um desses elementos e onde eles aparecem no artigo científico. Os elementos pré-textuais, eles aparecem logo no início do artigo científico. Então, quando você visualiza um texto, um artigo, você já consegue identificar o título daquele texto, os autores daquele texto e a instituição na qual cada um desses autores pertence. O resumo, em geral, o resumo ele aparece em português, em inglês e ou em espanhol. Então, alguns periódicos exigem essas três línguas, alguns só duas dessas línguas. Então, em geral, é isso nos periódicos brasileiros, eles cobram essas línguas. E no resumo, é muito importante aparecer o seu objetivo de pesquisa, a sua metodologia de pesquisa e os seus principais resultados. E é muito específico também de cada periódico. As palavras elas variam até de 100 a 500 palavras, mais ou menos ali o que os periódicos eles trazem nas suas normas. Então, cada periódico ele já traz sua norma, as normas de escrita do artigo que ele aceita e a quantidade de palavras do resumo é entre 100 e 500 mais ou menos. E aí, a depender, né, da sua pesquisa e da quantidade de palavras para o periódico que você está escrevendo, você pode trazer o seu tema ali inicialmente, alguma conclusão lá no final, mas aí vai depender. Só que é importantíssimo aparecer o objetivo, a metodologia e os resultados. E aí, se você achar que cabe, que tem espaço de você inserir ali o seu tema, alguma conclusão, você pode sim estar inserindo, mas sempre atento à quantidade de palavras que o periódico para qual você está escrevendo aceita. Os elementos pós-textuais, eles aparecem lá no final do texto, após as suas considerações finais. Então, vai aparecer as referências, as notas de rodapé, agradecimentos, talvez alguma autobiografia do autor. Vai depender também de cada periódico, mas é o que aparece lá no final, após as considerações finais. Agora vamos partir para os elementos textuais. Os elementos textuais é composto pela introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. Então, é o seu texto, é o que você escreve enquanto autor. Na introdução, o que é importante aparecer? O seu tema, e aí você vai delimitando o seu tema. Lá no seu projeto de pesquisa, você também fez isso. Você tinha um tema maior, geral, e você foi delimitando esse tema até você chegar no seu problema de pesquisa. Então, na introdução do seu artigo, você também vai fazer dessa forma. Apresenta o seu tema de uma maneira mais ampla e você vai, no decorrer dos parágrafos, afunilando, especificando até chegar no seu problema de pesquisa. Então, em geral, precisa conter o seu tema, a delimitação do seu tema, a justificativa do seu trabalho, por que essa pesquisa que você está realizando é importante, por que esse tema tem que ser estudado, o seu objetivo,
seu problema de pesquisa e, por fim, o referencial teórico. E aí vai depender. Se o periódico que você está escrevendo, ele tem ali uma quantidade de páginas legal, você acha que vai dar para fazer uma introdução e separar dessa introdução um referencial teórico, ok. Se você acha que não, que é bem ali enxuto a quantidade de páginas, aí você faz uma introdução e ali no meio da justificativa, do tema, da delimitação do tema, você insere algumas referências. Ou você pode fazer a introdução contando ali tudo isso e criar um título para o seu referencial teórico e fazer ali uma fundamentação teórica mais robusta mesmo, com bastante informação, e aí você pode ir criando os títulos. Você pode criar até 2, 3 títulos, até 2, porque aí você vai apresentando o tema da sua pesquisa, os autores que falam sobre esse tema. Então, vai depender também do periódico, da quantidade de páginas que esse periódico aceita. Chegou no final, você entendeu que ainda tem páginas que dá para você usar, você não escreveu o limite de páginas que o periódico aceita, e você acredita que precisa de uma fundamentação teórica mais robusta, então você vai criando esses títulos, certo? Agora, o percurso metodológico. O que é o percurso metodológico? É o que você fez na sua pesquisa, simplesmente. Então, você tem que apresentar qual foi a perspectiva teórico-metodológica que você utilizou, que norteou a sua pesquisa. É uma pesquisa de abordagem qualitativa? Utiliza os pressupostos da pesquisação? É um estudo de caso? É uma pesquisa bibliográfica? Então, você precisa apresentar isso e trazer também uma fundamentação, algum autor que explica que abordagem é essa, por que essa abordagem se enquadra ali na sua pesquisa. Traga também os instrumentos de coleta de dados, se você utilizou documentos para analisar, se você utilizou uma entrevista. Então, você tem que trazer como que esse processo aconteceu. Os resultados e a discussão vai aparecer o que você encontrou com a sua pesquisa, quais foram os resultados que você obteve. E aí tem também, aparece as categorias de análise. Já tem um vídeo sobre o que são as categorias, então se você ainda não viu, vai ver, tá também no site do Centro de Educação Rosa de Saberes, está lá. Mas as categorias são a forma que você organizou os seus dados. Então aqui você também cria títulos para o critério que você utilizou na organização dos seus dados. Então você cria esses títulos e eles aparecem lá nos resultados de discussão do seu texto. O que esses dados significam? E aí você vai conversar com o referencial teórico que você trouxe lá no início, explicando o que esses dados significam para você, porque eles são importantes, e você vai trazendo toda essa discussão aqui dentro. Por fim, as considerações finais, você vai apresentar quais foram as suas principais conclusões com o desenvolvimento da pesquisa. E aí você retoma lá no seu objetivo. Você conseguiu atingir o seu objetivo? Como que isso aconteceu? Quais foram os resultados que você teve? Então, você vai apresentar lá nas considerações finais. E também é importante você trazer as possibilidades de continuidade do seu trabalho a partir do que você concluiu. Então, a partir do que você concluiu, o que mais seria interessante estudar dentro ali do tema da sua pesquisa?
Agora eu vou mostrar um exemplo de um texto, de um artigo, e a gente vai, eu vou mostrando para vocês cada um desses temas. O texto é esse aqui, é da professora Rosenilde, ele foi escrito em 2018. Então aqui, ó, inicialmente a gente já vê os elementos pré-textuais, o título, os autores e o resumo. Nesse caso aqui, ó, tem o resumo em português, em inglês, só, em português e em inglês. Então, vamos aqui ver o resumo, o que que aparece? Já parte do objetivo. Este texto resulta de pesquisa que objetivou investigar. Então, tem o objetivo, ali a primeira frase é o objetivo. Ali, de abordagem qualitativa, recolhemos dados em fontes. Então, eu tenho o percurso metodológico, a metodologia, como que efetivou essa pesquisa. E também a abordagem que caracteriza essa pesquisa, é uma pesquisa de abordagem qualitativa, então já aparece aqui no próprio resumo. E os resultados. Os resultados sinalizam que o PIBID tem contribuído, então a professora trouxe o objetivo, o percurso metodológico e os resultados da pesquisa. Aí tem as palavras-chave e o resumo em inglês, junto com as palavras-chave também. E percebe que a instituição na qual cada um dos autores pertencem está aqui como nota de rodapé embaixo. Então, vai depender da especificidade do periódico. Alguns já ficam ali junto com os autores aqui, ó, embaixo, assim fica a instituição. Então, depende do periódico. Agora, a introdução. Vamos ver como que foi organizada aqui essa introdução, né? Então, olha, percebam que parte de um tema mais geral, né? Ó, vivemos em um momento histórico em que o avanço da ciência e da tecnologia operou transformações incalculáveis na humanidade, impactando o campo da educação. Então, tá bem geral ali do campo da educação e das mudanças tecnológicas. E ela vai afunilando, ó, já no segundo parágrafo, do ponto de vista da formação inicial de professores. Então, ali inicialmente ela estava falando da educação de forma mais geral, agora falando da formação de professores, e já insere ali uma fala sobre o PIBID, que é um programa de formação inicial de professores. Já no terceiro parágrafo, olha como está organizado. Assim, tal investigação se dá no contexto de um IF, então ela foi afunilando: educação, formação inicial de professores, PIBID, IF, e aí ela explica que o IF é uma importante instituição que trata sobre questão de formação de professores, porque 20% das vagas do IF precisam ser destinadas aos cursos de licenciatura. Então, ela traz isso aqui e já traz o objetivo da pesquisa. Então, percebam que é como um funil, foi afunilando educação, formação inicial de professores, IF, PIBID e o objetivo da pesquisa. Aí, ela traz uma fundamentação teórica mais robusta. Então, ela cria os títulos para a fundamentação teórica dela. Tem a introdução e agora a fundamentação teórica. Então, ela cria 2 títulos de fundamentação teórica. Então, ela traz bastante autores. Ó, o outro título, breve apresentação do Programa Institucional de Iniciação à Docência. Então, inicialmente, ela estava falando sobre a formação de professores, de forma geral, e agora sobre o PIBID. Então, é uma fundamentação teórica mais robusta, que vocês podem fazer também, ou então vocês trazem somente uma introdução e vão inserindo ali
os referenciais dentro do próprio título Introdução. Agora, o que aparece? O percurso metodológico, a metodologia da pesquisa, como que essa pesquisa foi efetivada. Então, traz a abordagem teórico-metodológica, é uma pesquisa de abordagem qualitativa, realizamos recolha de dados em fontes documentais e narrativas orais. Então, tudo isso, todo o caminho metodológico que você precisou fazer para realizar a sua pesquisa vai aparecer aqui na metodologia. Aí traz alguma referência, algum autor que dá sustentação a isso. Então ela traz a narrativa como instrumento no âmbito de uma estratégia de pesquisa, inclui biografias, histórias de vida, autobiografias, relatos. Ela traz Godson, 2013, defende a importância de dar voz aos professores por meio de suas histórias de vida. Então, é importante também trazer esses teóricos que falam sobre metodologia de pesquisa para dar fundamentação nessa parte aqui. Agora, os resultados e as discussões. Então, você não precisa trazer o título Resultados e Discussões. Você pode trazer um título que comporte os seus resultados. Aqui a professora trouxe as contribuições do PIBID para a aprendizagem da docência, por entre rosas e espinhos. Então, ela traz explicando os resultados dela, mostra a forma como ela organizou as categorias de análise. Então, ali, licenciando os bolsistas do PIBID, histórias e contextos de aprendizagem, as contribuições do PIBID e os desafios. Então, ela organizou os dados dela dessa maneira, e dessa maneira que eles vão aparecer sendo discutidos no texto. Então, eu tenho as três categorias, eu tenho os 3 títulos: os licenciandos, bolsistas do PIBID, aí toda a discussão apresentando os dados dessa categoria, as contribuições do PIBID para a aprendizagem da docência e, por fim, aqui, os desafios e as ambiguidades nas práticas de socialização. Então, ela organizou as categorias dela e essas categorias aparecem dispostas aqui no texto dentro dos resultados e discussão. Percebam que vocês não precisam trazer resultados e discussão. Você pode trazer um título que comporta tudo isso. Agora, as considerações finais. Aqui, considerações finais. Ou conclusão, você vai achar de diversas formas. Então, ela traz as principais conclusões que ela obteve com a pesquisa, que, por certo, o PIBID tem contribuído de forma significativa. Entretanto, também houve fragilidades, ela discute, apresenta todos os resultados que ela obteve. E, por fim, ela traz possibilidade de continuidade de pesquisas, né? Essa situação incita alguns questionamentos. Se o programa tem sinalizado contribuições significativas para a aprendizagem da docência no processo formativo de professores, o que justifica o seu desmonte? Então, ela faz uma crítica aqui, né, o desmonte que o PIBID vem sofrendo, e pode ser uma questão de uma próxima pesquisa. Então, ela traz possibilidades de continuidade da pesquisa. Acaso o PIBID não cabe no projeto financeiro, político e educacional, nas perspectivas epistemológicas e teóricas do governo federal? Então, são futuras questões de pesquisa que ela ou outros pesquisadores venham a estudar. Um leitor, quando ele lê aqui
esse texto ele vai se sentir motivado a pesquisar essas outras questões, certo? E agora os elementos pós-textuais, né? Olha, nesse caso aparecem as referências, que as referências vão aparecer em todo caso, é um elemento obrigatório, né? Mas se tem também a explicação das notas, né, que aparece no texto, tá aqui no final. Um contato da professora quando o texto foi submetido e aprovado, então tudo aqui são elementos pós-textuais. Então, é isso, eu espero que tenha contribuído aí para o processo de escrita de vocês.